Ora, ora! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. Que alegria podermos estar aqui com vocês para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras, orar com vocês e pedir, em nome de Jesus, que Deus venha nos visitar, fazer moradas nos nossos corações, porque esse é o objetivo deste canal, do Ora, Ora. Amém. Amém. E eu quero pedir já para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem os nossos vídeos, porque essa também é uma forma de vocês ajudarem o nosso canal, a palavra de Deus ser divulgada. E com isso, mais corações, mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus serão alcançadas. Amém. A palavra de Deus que nos foi dada hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler para vocês, porque a Valéria hoje ela está um pouco rouca, porque é professora e ela passou o dia inteiro dando aula, então é um pouco desgastante. Então, para poupar um pouco a voz dela, eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Então é uma palavra muito poderosa, muito interessante, que engloba várias situações, vários deveres que nós temos como cristão. Alguns deveres, aqui é lógico, aqui é só algumas coisas, né? Que nós devemos cumprir como cristãos para servirmos de exemplo para que aquelas pessoas que precisam conhecer a Deus, que precisam buscar e entender o que é ser cristão, possam ver em vocês o brilho de Deus, o brilho da palavra de Deus, quando você coloca a palavra de Deus em prática. Então vamos aqui por partes, né? Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. São aquelas situações em que algumas pessoas cruzam na nossa vida e às vezes a pessoa pede para você um copo de água e você, às vezes, com aquela correria, com o medo, hoje em dia nós temos medo de receber as pessoas, de atender as pessoas na rua, por causa da violência que o mundo tem mostrado, tem praticado contra todos, né? A humanidade está muito complicada, muito confusa. E as pessoas vão se esfriando, elas vão se fechando. O amor fraternal já é uma coisa muito rara. O amor fraternal é o amor entre irmãos. No caso aqui, o amor entre os cristãos, entre nós, seres humanos, né? Nós temos que ajudar um ao outro. Nós temos que praticar a hospitalidade, receber pessoas com necessidade. Se você tiver a possibilidade, é lógico, a gente tem que entender o seguinte, que não é tão simples você receber alguém na sua casa, ou você praticar o bem, né? Praticar a hospitalidade, a caridade, ajudar pessoas. A hospitalidade não necessariamente seja você receber na sua casa as pessoas, mas é aquela coisa simples. A pessoa bateu no portão da sua casa e pediu um copo d'água. Existem formas seguras de você fazer isso e atender essa pessoa, porque na grande maioria das vezes isso é somente isso que a pessoa precisa, um copo d'água.
Então nós temos que tomar cuidado, procurar enxergar, ver o agir de Deus no momento, né? Nós temos que tomar cuidado, é óbvio, hoje em dia a coisa tá muito difícil, muito complicada, mas se Deus tocou no seu coração, pratique a hospitalidade, seja bom, seja solidário. São muitas situações que acontecem conosco durante o dia, durante a vida, e são sinais que muitas vezes nós mesmos pedimos para Deus. Às vezes, na confusão que a gente tem diante das dificuldades da vida, nós ficamos duvidosos da presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, poxa, mas será que Deus tem ouvido as minhas orações? E às vezes Deus dá um sinal simples para te mostrar que Ele está te respondendo, Ele está ouvindo as tuas orações. Então nós temos que ter o cuidado de enxergar, ouvir a voz de Deus, enxergar os atos, os sinais que Deus coloca nas nossas vidas. Temos que cuidar com isso, procurar entender, pedir esse discernimento para Deus. Em oração, peça o discernimento, consagre a sua mente, consagre a sua consciência a Deus nas orações, para que Ele mostre a você esses sinais, para que Ele toque o seu coração. O Espírito Santo vai agir em você e vai te mostrar, vai te dar esse discernimento. Seguindo, aqui as instruções: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito nós mesmos em pessoas fôssemos maus tratados. Nesse caso aqui, o contexto desse trecho diz o seguinte: ele se refere aos encarcerados. Na época, os cristãos eram muito perseguidos, porque eles, no começo do cristianismo, os cristãos tinham que se reunir em escondido, porque o governo romano perseguia. Os governos perseguiam os cristãos, porque eles se sentiam ameaçados com este movimento que estava crescendo. Mal sabiam eles que eram pessoas inofensivas, que eles só queriam praticar o amor, praticar a bondade, disseminar, distribuir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, contar as experiências que estiveram com Cristo. Mas o governo sentia uma ameaça e eles perseguiam os cristãos. E muitas vezes eles prendiam esses cristãos. Você lendo a história da Bíblia aqui, é possível também ver que todos os apóstolos foram perseguidos, tiveram um final muito triste, porque eles eram perseguidos e sofriam a pena, perdiam a vida por praticar, por distribuir a palavra de Deus. Eles eram muito perseguidos. Então, nesse caso aqui, esses encarcerados eram essas pessoas que eram perseguidas. Então, os cristãos entre eles oravam, se reuniam e oravam pelos perseguidos, por esses cristãos que eram presos, que eram perseguidos. Então, às vezes a gente pode também temos que tomar o cuidado e orar por esses presos de hoje, essas pessoas que são muitas vezes presos por atos pequenos, por inocência, presos, a gente vê muitos casos de pessoas que são presas sem dever nada para a justiça. Mas também nós temos que pensar da seguinte forma: a pessoa, quando comete um crime, ela é presa e ela está ali cumprindo a pena dela. E é um meio muito triste, muito difícil. Cumprindo a pena que lhe foi imposta. E ele tem o direito de ter uma certa dignidade de tratamento. Ele não pode ser maltratado. Isso também tem que ser observado. Nós não podemos ser cruéis ao ponto de sempre acharmos que bandido ele tem que ser maltratado porque ele cometeu um crime. É muito difícil, muitas vezes, você se colocar no lugar da vítima. Mas, a partir do momento que a pessoa está cumprindo a sua pena, ela tem que ser tratada como ser humano, porque apesar de tudo nós temos que praticar o amor. Quem julgará essas pessoas ao final é Deus, não somos nós.
E existem muitos casos de pessoas que dentro da prisão se convertem, se tornam pessoas cristãos fervorosos, maravilhosos, servos de Deus, exemplares e que cheios de unção, que eles se transformam da água para o vinho. É muito bonito até algumas histórias que a gente conhece, que a gente ouve falar, que a gente presencia em algumas situações. Então nós temos que tomar cuidado com o julgamento, com essa questão de estar julgando, querendo fazer justiça, querendo que a justiça seja cumprida na nossa maneira, mas não é por aí. Nós temos que entregar a justiça nas mãos de Deus. Deus sabe, conhece o coração de todos. Então Ele que vai cumprir a justiça dele e Ele sabe o que ele precisa fazer. Agora, uma palavra interessante que nesse período que nós estamos vivendo agora, que nós vamos passar durante esses dias, tem bastante a ver. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Estamos entrando num período de festas, a festa da carne, e acontecem muitos problemas nesse sentido, né? Casais que acabam se separando por causa dessa festa. A pessoa sai, se diverte, acha que está fazendo alguma coisa inocente, acaba cometendo adultério, acaba se envolvendo na impureza, no paganismo. Essa festa é muito complicada, é muito difícil a gente falar sobre ela, porque ela mexe com o país todo, envolve pessoas vêm de outros países para participar dessa festa. Então é muito perigoso, é uma festa muito perigosa, embora nós conheçamos pessoas que participam e geralmente são pessoas boas em alguns casos, mas o que você recebe de energia negativa, de uma energia perigosa durante esse período, é muito complicado. Então nós temos que ter muito cuidado, tomar cuidado e permanecer, você que é casado, permanecer com o seu leito sem mácula. Não cometa adultério. É um pecado muito terrível. Você não destrói apenas o seu casamento, você destrói muitas coisas, você destrói a sua própria vida. Envolve muita coisa. E Deus não se agrada. Deus, Ele não se agrada nem um pouco dessa situação, as impurezas. Nós estamos vivendo períodos muito difíceis, de muita libertinagem, as pessoas confundindo a liberdade com libertinagem, praticando coisas horríveis, levando os nossos jovens para caminhos tortuosos, caminhos escuros, caminhos terríveis. Temos que tomar cuidado com isso também. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza. Nós temos que trabalhar, economizar, guardar dinheiro, usar o dinheiro com sabedoria, mas nós também temos que ter cuidado com a avareza. A avareza, ela é uma condição complicada também, porque ela começa a endurecer o seu coração. Se você é uma pessoa muito avarenta, se você tem muita dificuldade em ajudar as outras pessoas, o seu coração vai se esfriando, vai se endurecendo. Aquele coração, o nosso coração de carne vai se transformando num coração de pedra, e você passa a não enxergar mais as pessoas como elas devem ser enxergadas. Então a avareza ela é muito difícil, ela é muito complicada, ela é terrível também, porque quando você... é o
pão duro, né? O famoso pão duro. A pessoa ela tem dificuldade em se desfazer de bens materiais, principalmente, né? A avareza diz muito sobre isso. O começo do capítulo aqui fala da hospitalidade. Então, quando você nega um copo de água para uma pessoa que bate a sua porta, isso é uma forma de avareza. Muitas vezes a pessoa não quer, não é nem por medo de alguma coisa, ela não quer porque ela não quer gastar, ela não quer dar um pão para uma pessoa que está passando fome porque ela não quer gastar, ela acha que a pessoa não merece. Então a avareza envolve muito isso. A pessoa é o pão duro, é o famoso pão duro. Temos que tomar muito cuidado com isso, que é muito triste. Porque muitas vezes a pessoa ela tem condições de ajudar muitas pessoas e ainda que você pense, ainda que nós pensemos que eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar aquela pessoa. Às vezes até você conhece a pessoa tem um passado, tem uma história difícil, porque às vezes ela se envolveu com coisas erradas, e você pensa, eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar essa pessoa, porque ela teve oportunidades, às vezes a pessoa tinha dinheiro e se acabou na vida, perdeu tudo, e agora está aqui, vem aqui pedir a minha ajuda. Então, é muito difícil isso. A gente não sabe o que as pessoas passam por aí. Nós conhecemos a nossa história, mas nós não conhecemos a história das outras pessoas. Às vezes pela nossa história, muitas vezes a gente julga as outras pessoas e nós negamos, nós se comportamos como avarentos, pessoas avarentas, não ajudamos, ignoramos, abrimos mão da hospitalidade para, de repente, até atacar alguma pessoa. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que o título do capítulo chama-se Deveres Sociais. São deveres que nós temos. Mas temos que tomar cuidado também, né? Temos que ter esse discernimento. Em algumas situações, ore a Deus, peça a orientação de Deus e Deus vai tocar o seu coração. E no finalzinho aqui desse versículo, ele fala que ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tem um trecho do livro de Josué, que foi quando Josué assumiu o lugar de Moisés para entrar na Terra Prometida. E antes de entrar na Terra Prometida, eles mandaram espias, para que eles olhassem, vissem o que eles podiam fazer, como é que eles poderiam fazer para entrar naquela terra, porque as terras eram ocupadas, se eles iam ter possibilidade do exército de Israel tomar aquelas terras. E Deus falou para Josué exatamente essas palavras: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então Deus falou para Josué: pode ir, vai em paz, vai tranquilo, que eu estarei à frente de vocês. Tudo o que Deus prometeu para o povo de Israel, ele tem cumprido. As pessoas que têm sofrido, sofrem por desobediência, por se desviar dos caminhos. Às vezes nós temos mania de, mas por que Deus permite isso? Por que Deus deixa esse povo acontecer isso com esse povo? É desobediência. Quando você anda nos caminhos de Deus, todos os homens da Bíblia, todas as histórias da Bíblia dizem respeito à obediência. Se vocês olharem, algumas histórias são diferentes de outras, mas no contexto ali sempre tem algo referente à obediência de Deus. Então os homens eram abençoados por obedecerem. Às vezes eles sofriam alguma coisa durante a vida deles por desobediência, porque eles estavam desobedecendo as orientações de Deus. E nós também, se nós fizermos uma análise da nossa consciência, da nossa conduta, nós vamos entender, nós vamos observar que muitos sofrimentos que nós passamos é por desobediência, por não orar e pedir a orientação de Deus. Então temos que cuidar também disso. E para finalizar, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, para finalizar esse trecho,
Lógico que existem muito mais orientações, mas para finalizar, é afirmado que o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá, qual mal o homem pode me fazer? O homem não pode me fazer mal. O único homem que pode me fazer mal sou eu mesmo. Se eu me desviar dos caminhos de Deus, se eu não praticar a hospitalidade, se eu não praticar a empatia com aqueles que são perseguidos, que estão sofrendo maus tratos, se eu não praticar a pureza, a santidade no matrimônio, eu estou desobedecendo, eu estou praticando a impureza, eu estou cometendo pecados, eu estou desagradando a Deus. E a avareza, se eu tenho condições e não ajudo, se eu tenho a possibilidade de transmitir a palavra de Deus para vocês e não faço isso porque eu não quero gastar energia, eu não quero comprar um equipamento, eu não quero perder meu tempo, porque o tempo que eu estou perdendo aqui gravando um vídeo, eu poderia estar trabalhando, fazendo alguma outra coisa que me renderia um dinheiro. Então eu poderia pensar dessa forma, mas eu estaria sendo avarento. Por quê? Porque Deus me confiou uma obrigação, um papel, uma função de transmitir a palavra de Deus. Amém. Que é o que nós estamos fazendo. Então, se eu não fizer isso, eu estou sendo avarento. Então, o maior culpado, a maior ameaça a mim sou eu mesmo, quando eu me desvio dos caminhos de Deus, quando eu desobedeço a Deus. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Na dúvida, quando você estiver querendo fazer alguma coisa, buscar alguma orientação, joelho no chão, ore e peça a orientação de Deus. Ele vai falar com você. Às vezes a gente pensa, mas Deus não me ouve. Observe os sinais, Deus ouve. Às vezes Ele não te responde porque não era o momento, ou o que você está pedindo não é o ideal para você naquela hora. Às vezes nós pedimos coisas que não é interessante. Nós não temos maturidade suficiente naquele momento para receber aquela bênção. Então, às vezes a bênção vem muito tempo depois, porque nós não tínhamos maturidade para receber aquela bênção naquele momento. No momento em que eu acho que eu tenho direito, que eu acho que eu posso receber essa bênção, mas eu não estava preparado, não tinha maturidade suficiente. Então, vamos cuidar, vamos praticar os deveres sociais, vamos observar as direções de Deus. Amém? Amém. Vamos orar e pedir que Deus cuide dos nossos corações, que Deus cuide dos nossos caminhos, para que a gente não tropece, para que a gente não peque e não desagrade a Deus. Vamos amar e cuidar do nosso próximo sempre que possível, fazer aos outros aquilo que a gente quer que Deus faça por nós. Vamos cuidar do outro e Deus cuida de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós agradecemos a Ti pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje e por tudo que o Senhor fará para nós a partir de amanhã. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos pelo pão que o Senhor coloca nas nossas mesas. Agradecemos a Deus por nos abençoar, nos guardar, guiar os nossos passos, guiar os nossos caminhos, cuidar para que não tropecemos, ó Deus, em nome de Jesus, neste período difícil, nesse período de festa, Senhor. Proteja os nossos passos, proteja os nossos pés para que nós não tropecemos em pedra alguma. Cuida, Senhor, cuida dos nossos olhos, cuida dos nossos ouvidos com aquilo que nós vamos ouvir e que vamos ver durante esses dias, Senhor. Dê a nós, Senhor, discernimento para compreender os momentos corretos, os momentos ideais para agirmos, ó Deus. Usa os nossos lábios para ser bênção, Senhor, neste momento. Senhor, nos dê discernimento, toca a nossa mente, envia o Teu Santo Espírito para nos guardar, nos abençoar e nos dar
discernimento para que nós não para que a gente não caia em pecado, Senhor, para que a gente não caia em tentação. Proteja-nos, Senhor, de todo mal, proteja-nos de toda tentação, livra-nos de toda tentação, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Agradecemos por esta palavra, Senhor, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito com a Tua palavra, que nós possamos crescer em conhecimento, crescer em sabedoria e compreender cada dia mais os Teus sinais, aprender a ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco e ensina-nos a ouvir a Ti, Senhor. Nos dê forças para orar a Ti, nos ensina a orar a Ti, Senhor, para que a gente possa buscar e alcançar corações sábios e puros, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, proteja-nos nesses dias, Senhor, esses dias que estão repletos de maldade, de paganismo, de impureza, Senhor. Cuida dos nossos passos, cuida da nossa casa, envia os Teus anjos para nos guardar, envia o Teu Espírito para nos guardar, Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa casa, nós consagramos a Ti a nossa família, nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos filhos, que o Senhor esteja protegendo-os e guardando-os nesse momento, Senhor. Consagramos a Ti a nossa saúde, consagramos a Ti, Senhor, a nossa consciência, para que o Senhor nos proteja, Senhor, em nome de Jesus, e que nenhum mal venha nos atrapalhar, nenhum mal venha nos derrubar, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, agradecemos a Ti, Senhor, louvamos o Teu santo nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos cuidar, principalmente nesses dias de festa. São dias de festas, mas a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, muito perigo atravessando o nosso caminho. Vamos cuidar, vamos viver em santidade, buscar a Deus, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Amém? Vamos cuidar. Curtam, comentem e compartilhem os nossos vídeos para que eles alcancem mais corações necessitados. Amém? Que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Amém.